aqui com vocês. Eu sou Maria Cecília do Café com Carreira e dando continuidade a essa nossa série de entrevistas com especialistas em vários temas da vida profissional e de carreira, hoje nós temos o prazer, a satisfação, a alegria de receber duas amigas queridas, profissionais super tops e com muita experiência nesse mundo, neste nicho, nesse grupo importante que são os jovens. Marta Magalhães e Nair Cristina Romeu. Elas vão se apresentar um pouquinho para vocês e depois a gente começa o nosso bate-bola. Marta, pode falar. Cecília, obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Marta Magalhães, eu tenho aí, acho que uns 40 anos de estrada e estou na minha terceira jornada profissional. Já fui marqueteira por 25 anos, daí quis mudar, fui para o mundo do RH. Trabalhei na Companhia de Talentos, que é uma consultoria muito especializada em jovens, por isso até o convite da Cecília. E há 3 anos atrás decidi empreender e montei aí minha própria consultoria. Então, estou sempre no mercado, espero contribuir muito com vocês e vamos lá. Nair, agora é com você. Bom, meu nome é Nair, eu também já estou nessa estrada aí há mais de 30 anos, né? Diria que menos tempo que a Marta. E eu sou psicóloga, né? Então eu comecei minha carreira em RH, depois já faz mais de 26 anos que eu atuo em consultoria, né? E, então eu atuei em algumas consultorias, né, voltadas para alguns tópicos específicos, né? Eu já trabalhei em consultorias voltadas para assessment, análise de potencial, trabalhei em consultorias voltadas realmente para, efetivamente, consultoria de carreira, então, trabalhos voltados para coaching, para outplacement, né, para preparação para aposentadoria, orientação de jovens, e hoje eu tenho minha própria consultoria, né, e eu continuo atuando em todas essas linhas de frente, tá? É isso, gente. E é muito bom, né, estar aqui com você, tá? Obrigada pelo convite. Oi, Cecília, teu microfone está desligado, querida. Ainda bem. Está me escutando? Bom, enfim. Então, meninas, muito bem-vindas, né? Vocês sabem que vocês têm muita coisa para contribuir. E eu acho que um primeiro cenário que a gente queria que vocês dividissem conosco é se esse momento pandêmico alterou alguma coisa para o mundo dos jovens, para o mercado dos jovens, para o ingresso desses jovens na vida profissional. Quem quer falar primeiro? Posso começar. Nair, me ajuda aí, tá? Me complementa. O que a gente está vendo? Teve, sim, uma série de demissões no mercado de trabalho, então, impactou não só o jovem, mas em todos os níveis, né? A gente está sofrendo uma pandemia, tem vários negócios quebrando. Quando a gente olha para o futuro, os programas de estágio, futuro que eu estou dizendo é 2021, né? As empresas já notaram que a pandemia vai ser uma constante por algum tempo nas nossas vidas. Então, as coisas estão voltando, de certa forma, ao normal. Eu tenho conversado com os meus clientes, hoje mesmo estava à tarde com um deles, vão abrir vagas de trainee, porque a empresa vai crescer na América Latina, e em especial no Brasil, então ela vai crescer e vai contratar. Os programas de estágio também, ao longo desse ano, teve pouquíssimo cancelamento. E o mais legal é que as atividades de desenvolvimento também para os estagiários não foram canceladas. Então, tivemos, sim, algumas demissões e alguns cancelamentos, mas eu diria que o jovem foi o mais poupado, né? Porque na época de uma economia, se você mexe em algumas posições com salários maiores e tudo mais, você tem uma economia mais forte. Então, eu acho que a moçada pode aí ficar feliz,
se preparar para processo seletivo que está começando agora em agosto, e acho que a gente vai ter boas notícias para 2021. Eu estou bem animada. E, então, assim, complementando, o que eu vejo é que, assim, os processos seletivos estão mudando, né? Então, a forma está mudando. E não só para os jovens, né? Para todos, de uma maneira geral. Então, as pessoas têm que começar a pensar em se preparar, talvez de uma outra forma, né? Repensar aquela forma convencional, né? De processo seletivo. Inclusive, assim, eu vejo até uma vantagem, eu acho que os processos seletivos passaram a ser mais genuínos, sabe? Eu acho que não vai ter mais aquela questão, talvez, do preconceito, acho que a coisa vai ser muito mais verdadeira daqui para frente, né? Eu não vou me importar com a cor do sapato da pessoa, entendeu? Então vai ser, eu acho que realmente as relações vão ser mais profundas, sabe? E mais transparentes. É assim que eu vejo. Que bom, meninas, que bom. Né? Eu acho que isso anima os jovens que estão aí começando. Aí vou começar com você. Algumas questões que nos mandaram e também que a gente acha que são bem importantes para quem está começando. O que você acha, o que você pode dizer que um jovem que está pensando no vestibular, vai prestar vestibular, se ainda não sabe bem qual é a carreira que ele quer seguir, o que ele tem que levar em conta? E depois, em seguida, para o jovem que está saindo da faculdade, o que ele tem que levar em conta quando ele pensa em ingressar no mercado de trabalho? Bom, então, assim, existem alguns pontos que são importantes da gente ressaltar. Eu acho que o primeiro ponto, não pode ser outro, o primeiro ponto é o autoconhecimento, né? Eu acho que autoconhecimento é fundamental e é a base de qualquer processo de carreira, né? Então, é muito importante que eu entenda os meus valores, que eu entenda o meu perfil, né? E entenda efetivamente o que é importante para mim, tá? E o coach de carreira, ele ajuda muito o jovem, os profissionais de uma maneira geral, nesse sentido, na questão do autoconhecimento. E cada vez mais eu percebo que os jovens eles estão muito mais preocupados numa carreira que tem um propósito, né? Então eles querem que valores, que o propósito deles seja atendido de alguma forma, tá? Isso é muito forte no jovem, é impressionante. É bem interessante isso. E também, assim, acho que o que também força mais essa necessidade de autoconhecimento, de efetivamente você tomar adotar uma opção muito mais alinhada ao teu perfil, é assim, hoje a gente tem muito estímulo, né? Muita informação. Acho que no nosso tempo, né, Cecília, a gente tinha duas opções de carreira. Ou você ia para o mundo corporativo ou você ia para concurso público, né? Hoje é bem diferente. O jovem já sai da faculdade e já vai para uma consultoria, ou ele já vai assim para a vida acadêmica, né? Então ele acaba seguindo uma carreira acadêmica e muitos deles eles têm interesse em empreender, para desespero de muitos pais, né? E porque efetivamente às vezes é difícil para entender, nossa, como que ele vai sair da faculdade direto para um negócio próprio? E tem muitos jovens se dando bem, tá? Tem muito jovem fazendo seu milhão muito rapidamente, né? Então, eu assim, eu tenho até uma situação que foi muito engraçada. Eu atendia um profissional, um programa de preparação para aposentadoria. O filho dele estava acabando a faculdade e o filho dele estava querendo abrir um negócio e ele estava preocupado com isso. Aí eu lembro que eu comentei com ele, você já parou para observar sua trajetória profissional? Então, assim, o que acontecia, né? Ele era uma pessoa, ele se formou em Direito e abriu escritório de advocacia. E hoje ele é muito bem sucedido no negócio dele, né? Então, a gente tem que se abrir, a gente tem que conversar com o jovem, sabe? Se ele traz alguma ideia diferente, talvez no nosso padrão de pensar, né? Conversa com ele, vamos entender o que ele quer, né? Se tem fundamento, que critério ele está usando, sabe? Mas a gente tem que sempre escutar o jovem. Então, assim, eu acho que esse é um ponto. Então, o autoconhecimento é o primeiro ponto, eu acho que tudo começa daí, tá? O segundo ponto que eu acho importante é identificar, talvez, disciplinas que eles gostem mais, né? Então, com quem eu me identifico mais? Qual a disciplina que realmente me atrai, que me chama mais atenção, que realmente me faz levantar de manhã e vir para a aula, né? Então, assim, é importante não só identificar, mas conversar com profissionais, conversar com professores, com colegas de classe, né? Então, é aprofundar efetivamente esse conhecimento para ver se tem a ver com você, né? Então, esse é um outro ponto. Um terceiro ponto que eu acho importante também
é buscar informações no mercado, entender um pouco a dinâmica das empresas. Eu já peguei profissionais, aliás, jovens, né, que eles não entendem a estrutura de uma empresa, eles não entendem as áreas da empresa, eles não conhecem, tá? Não são todos os cursos, talvez mais alguns cursos que outros, né? E, então, assim, precisa ser apresentado isso para o jovem, não é fácil. Vamos supor, eu tenho interesse por marketing, mas marketing, eu vou desde a pessoa que faz a pesquisa de marketing até o gerente de produto, né? Então, é muita coisa, né, para se absorver. Então, é importante aprofundar esse conhecimento, conversar com profissionais que atuam na área, né? Fazer leituras, fazer pesquisa no Google para entender melhor e identificar aquilo que tem mais a ver com você, ok? Bom, outra coisa que eu acho super importante quando eu falo de informações de mercado é assim, quanto mais o jovem se dedicar, participar de estágio, de atividade acadêmica, né? Realmente, até a empresa júnior, que eu acho que é realmente uma experiência fantástica para o jovem, mais ele vai estar preparado para fazer essa escolha, tá? Porque ele vai ter a oportunidade de conhecer coisas diferentes e fazer uma opção. Então, assim, como atividade acadêmica, eu penso numa monitoria, um centro acadêmico, né? Aquela pessoa que realmente participa da empresa júnior, né? Que a empresa júnior é uma escola, porque é uma empresa, efetivamente, né? Então, o jovem, ele vai ter a oportunidade de, inclusive, fazer uma carreira lá dentro. Ele pode começar como analista de uma área até chegar diretor dessa área, às vezes até presidente da empresa júnior. Então, é bacana. Eu acho que, realmente, o conhecimento que vem daí é muito bom para, realmente, tornar mais fácil essa escolha, tá? Então, eu entendo que quanto mais cedo se começar a estagiar, melhor. Agora, como a gente pensa no jovem que quer empreender, né? Então, aí, como que é o caminho dele? Então, é importante para ele conversar com outros empreendedores, estudar mercado, né? Fazer cursos na área, tá? Dentro, né? Relacionados ao empreendedorismo, né? Tem um curso do Sebrae, por exemplo, que é um curso interessante, é o Empretec, né? Empretec é uma imersão, você fica uma semana em uma imersão, né, dentro desse curso, e de lá você sai sabendo se você tem ou não perfil para empreendedorismo, né? Então, realmente, e existem outros cursos, outras entidades também que podem ajudar, tá? Bom, um outro quarto ponto que eu vejo importante hoje, talvez no passado não fosse tanto, né? Será que a profissão que eu estou escolhendo é uma profissão que tem validade, que tem prazo de validade? Tá? Então, assim, agora, nesse momento, com todas essas mudanças, com todo esse cenário que a gente está passando, a gente tem algumas profissões em extinção, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo que acho que está muito presente no nosso dia, que nem o jornalista, né? O repórter, principalmente, né? Veja o exemplo da Editora Abril. Era uma empresa enorme, que hoje ela tem um número de revistas muito reduzido e um número de funcionários muito reduzido, né? Por quê? Porque a mídia impressa acabou perdendo espaço, tá? Para a mídia digital, né? Então, assim, o que eu vejo? Os profissionais, os jornalistas estão tendo que se reinventar. Agora, eu vou ser bem sincera, tá? Eu já passei por tantos processos de profissões que pararam de existir, e nem por isso os profissionais tiveram alguma dificuldade em rever sua carreira, né? E realmente se reinventar, tá? Bom, e o último ponto que eu acho importante é o seguinte, esse eu acho que talvez, eu acho que talvez um dos mais importantes, né? Nenhuma escolha é definitiva, tá? Então, nada impede de eu ser engenheiro e atuar no banco. O que eu preciso entender? Que qualquer graduação que você faça, você vai desenvolver habilidades e vai desenvolver competências que podem ser aplicadas em outras áreas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no engenheiro, que tipo de competência é importante para uma instituição financeira? A facilidade com números, é o raciocínio lógico, né? Eu atendi uma jovem que eu comecei o atendimento dela quando ela estava encerrando o curso de Química. Aí ela chegou para mim e falou assim, Nair, eu estou encerrando o curso, eu vou até o fim do curso, mas eu não gosto, não quero seguir a carreira de Química, né? Então, eu estou aqui para tentar entender que caminhos eu posso buscar. Aí, no decorrer do trabalho,
o que foi aparecendo? Ela tinha uma questão aí de propósito muito forte, sabe? A necessidade efetivamente de deixar um legado para as pessoas, né? Então, os caminhos aí viáveis foram tantos, tanto assim, a gente acabou pensando em políticas públicas, né, e ONGs, tá? Aí você vai me perguntar, né, mas o que química tem a ver com ONG, com política pública? Então, na universidade, com certeza, ela desenvolveu competências tipo trabalho em equipe, tá? Liderança, planejamento e organização, habilidade analítica. Então, tudo isso ela pode aplicar em outras áreas, né? Então, assim, acho que sempre vão com esse pensamento, realmente nenhuma escolha é definitiva, tá? Eu acho que esses são os pontos que eu destacaria aqui, né, para vocês. Agora, por onde começar, né? Por onde começa a procura de um emprego, né? Essa foi outra pergunta que você me fez, né, Cecília? Isso, foi isso mesmo. Bom, você já falou um pouquinho aí nesse aspecto, porque começar pelas empresas júnior é um caminho muito, vamos dizer, tranquilo, natural, sim, inserido na formação acadêmica e que dá essa experiência toda de mercado, né? Ou de atender cliente, ou como se você estivesse numa empresa mesmo, né? O que eu sinto, Nairi, que eu acho que é talvez uma questão para muitos jovens, é como eles acham, né, a empresa que eles vão gostar. então, assim, então, quando eles buscar uma empresa que eu gosto, eu acho que tem que existir um alinhamento entre o perfil da empresa e o perfil do jovem, tá? Então, isso, o autoconhecimento vai ajudar bastante, né? Então, o que acontece? Quando você, assim, não investe em autoconhecimento, o que acontece? A empresa vai escolher o profissional que esteja adequado ao perfil da empresa. Então, a ideia é que quando você realmente investe em autoconhecimento, você possa escolher uma empresa alinhada ao seu perfil, tá? Uma empresa que tenha a ver com você. Então, quando você, para achar uma empresa que você goste, pensando que você já investiu em autoconhecimento, então, assim, sabe, é importante ler o site da empresa, entender a missão dessa empresa, o produto, os valores que ela tem, o propósito, e ver se tem a ver com você, tá? Isso é fundamental. Então, assim, conversar com os profissionais que trabalham nessa empresa é bacana, sabe? E hoje também tem alguns sites em que as pessoas participam falando, né, dando opinião sobre a empresa em que eles trabalham, ou já trabalharam, né? Então, sites tipo que avaliam as empresas, tipo, um deles é o Indeed, o outro é o Glassdoor, e tem outros também que têm esse recurso, tá? Então, realmente, o que é importante aí é existir um alinhamento de perfil do jovem da empresa. Ok? Perfeito, né? Eu acho que você falou bastante, os jovens estão bem atendidos e estimulados, né? Marta, vou Cecília, entrar... eu queria complementar só uma coisinha, né? Só vou... E daí deixa eu só embalar, porque você complementa Tá e você bom. já toco para você, né? Tá. Que contribuições, depois que você complementar, você me diz, que contribuições você acha que os jovens estão trazendo para o mercado de trabalho? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Quando a gente fala em autoconhecimento, não sei se todo mundo tem clareza, né, de como é que vai atrás desse autoconhecimento, né? Então, algumas dicas para vocês, moçada. Vocês podem perguntar com qualquer pessoa que vocês tenham alguma experiência. Então, ajudei na igreja, ajudei na empresa júnior, participei de uma ação voluntária. Você pode perguntar para essas pessoas com as quais você trabalhou, olha, onde é que eu mandei bem, né? E onde é que eu preciso melhorar? Essa é uma pergunta que, se você fizer, todo mundo vai ter prazer em ajudar você, né? Que é jovem, está começando. A gente sempre gosta da juventude, né? De gente interessada. Gente interessada é sempre boa notícia. A outra coisa, você pode pegar o seu celular, né? Preferencialmente, mande individualmente a mensagem, para que um comentário não contamine o outro. Mas faça a mesma pergunta. Olha, onde é que você acha que eu mando bem? Onde é que você acha que eu posso melhorar? Né? Onde é que você me vê trabalhando? Pede esse feedback para as pessoas, porque daí você começa a ter um pouco mais de ideia em que competências, onde é que você é muito bom. Isso vai te ajudar,
Então, acho que esses são 2 exercícios fáceis de feedback. E você também pode pensar o que eu gosto muito de fazer, o que eu odeio fazer, né? Bom, às vezes a gente não sabe o que a gente gosta, mas a gente sabe muito bem o que a gente detesta, né? Eu tenho 2 sobrinhos que eles falam: tia, detesto fazer isso. Ótimo, já tem uma ideia também de autoconhecimento, né? Porque isso não faz bem, né? E você trabalhar com uma coisa que você detesta não vai dar em um lugar muito bacana. Então, o que vocês trazem de gostoso, né, para o nosso século XXI e para as organizações? Vocês gostam de simplificar as coisas. Depois eu vou dar a contrapartida disso, como é que vocês aproveitam melhor isso, né? Então, vocês nasceram num mundo que tudo é mais fácil. Na nossa época, aliás, acho que na minha, porque eu sou a mais velha aqui do time, na nossa época a gente tinha que fazer um planejamento, era tudo difícil de conseguir. Hoje está tudo mais à mão, vocês puxam e esticam lá o celular e tudo acontece. Então, vocês trazem uma mentalidade de simplificar as coisas, o que é excelente, porque a gente está num século ágil, volátil, rápido. Então, essa simplicidade é muito legal. Como a Nair mencionou, vocês trazem a questão do propósito. Então, vocês querem trabalhar numa companhia idônea, numa companhia que preze a comunidade, numa companhia que seja sustentável. Isso é ótimo, porque isso vai ajudar as nossas empresas a serem, de fato, a operarem de forma mais correta. Então, essas bandeiras, essas provocações que vocês trazem são muito boas. Ora, vocês têm a energia da idade, né? Essa energia dos 20 e poucos anos, ela é única. Vontade de fazer, vontade de contribuir, vontade de acertar. Então, isso é ótimo também. As pessoas querem contratar gente com brilho nos olhos, que queira trabalhar para uma organização onde ela vai fazer alguma coisa para melhorar essa organização. Então, agora vamos às contrapartidas, né? Então, essa simplicidade é super legal. Então, quando vocês estão no estágio, às vezes vocês olham um processo e vocês falam, pelo amor de Deus, quem é que inventou isso daqui? Pode ficar com essa ideia, não tem problema nenhum. Só não pode falar assim com o gestor que criou essa geringonça. Sabe por quê? Porque é o filho dele. Você vai estar falando do filho dele, de um processo que ele criou, que ele matutou, que ele pensou, que ele implementou, e você vai lá e diz que está ruim. Não é assim que fala. Você tem que entender a história desse processo, onde é que ele aporta, por que ele está lá. Daí, a hora que você entende isso, traga a sua sugestão de modernidade, de simplicidade e tudo mais. Mas tem jeito para falar essas coisas, né? Depois, essa energia, essa questão de contribuir, né? Tá ótimo, não percam isso, pelo amor de Deus. Só entendam para onde a organização está indo. Eu vejo, né? Eu atendo também como a Nair alguns jovens, e às vezes eles chegam cansados. Mas eu dei essa ideia, meu gestor não quis, não passou, não aprovou. E daí, quando a gente vai conversando, é mais ou menos assim: a empresa é amarela e ele apareceu com uma ideia roxa, né? Não vai ser aprovada. Então, eu preciso entender o que a empresa está buscando para pegar essa minha energia e jogar nisso daí. Senão, vocês vão ficar dando ideia e não vai passar mesmo, e vocês se desestimulam. Então, esse frescor de vocês é legal, as ideias, a energia, a vontade de querer fazer mais e melhor. Eu vejo, vocês estão sempre perguntando, onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso melhorar? Né? Então, vocês têm essa vontade de se desenvolver, de aprender. Então, acho que é isso o maior patrimônio que eles trazem. E essa questão também do propósito é importante. De novo, se a sua empresa ainda não está fazendo alguma coisa que está 100% alinhada ao conceito de sustentabilidade, entende primeiro por quê. Né? Não abre a boca sem pensar, sabe, na emoção. Né? A emoção é legal quando você vai namora, tá ótimo. Na empresa, pensa um pouquinho, avalia um pouquinho, né? Investiga um pouquinho, né? Deixa eu ver por quê. Porque daí você vai dar uma ideia que vai ser matadora. Você vai entender todo o processo, você vai se aprofundar
e daí você chega com uma solução, que é o que as organizações estão querendo, soluções simples, soluções fáceis e ágeis. Acho que é essa a maior contribuição deles. Legal, Marta. Obrigada aí pela tua colocação. É sempre bom ouvir quem é um especialista. Eu queria aproveitar o gancho e perguntar um pouco desse jovem, para ele chegar lá, chegar na empresa, chegar no lugar onde ele está almejando, ele passa por um processo, né? Ele já escolheu, ele tem todo esse referencial aí que a Nair citou muitíssimo bem, ele já está buscando dentro da universidade fazer alguma coisa, buscar experiência, mas ele é um jovem, né? Ele ainda saindo do forno, por mais que ele tenha participado, sido monitor, etc., ele é um jovem. Como esse jovem que não tem uma história, um background profissional, experiência profissional, ele vai para um processo seletivo. Como é que funciona um processo seletivo para essa população? Você pode falar para a gente? Posso. Então, primeira coisa, assim, a faculdade é um lugar importante para vocês começarem a construir relações, né? Então, toda faculdade vai ter aquele professor que você não gosta muito. É da vida, é da vida. Todas nós aqui tivemos um professor assim. E tem aqueles que a gente se apaixona. Então, a primeira coisa, seja um bom aluno. Né? Os professores têm uma rede importante de contatos com empresas, né? E o professor que está lá construindo uma aula legal para você, né? Procurando te desenvolver, ele gosta mais, ele fica encantado com o aluno que tem interesse, que faz bem os trabalhos, faz boa pesquisa. Então, assim, cultive a sua rede acadêmica, porque os professores podem te indicar para algumas oportunidades. E você chegar com um selo de alguém que já tem um nome no mercado, é uma coisa bacana. A outra situação é que para você chegar no processo seletivo, se você está na faculdade e não tem trabalho algum, como a Nair mencionou, você precisa dar um jeitinho de desenvolver competências. Então, eu vou traduzir isso. Então, uma das competências necessárias, né, para você conseguir passar no processo seletivo é a comunicação. Se você não se comunicar, não contar que veio, não tiver uma boa postura, você é eliminado de um processo. Então, digamos que eu vou pegar um exemplo bem de caricatura mesmo para a gente trabalhar. Digamos que você é uma pessoa muito tímida, tem vergonha para falar e tudo mais. Se você começa a fazer um trabalho voluntário, obrigatoriamente, você vai ter que trabalhar com outras pessoas. Você vai ter que se comunicar. Você vai ter que fazer pedidos, você vai ter que entender como é que as coisas funcionam, então você vai ter que perguntar, você vai ficar responsável por alguma atividade, que você vai ter que comunicar os resultados dessa atividade. Então, você começa a ficar mais fluido, mais soltinho. Porque imagina você chegar lá no processo seletivo, tá todo mundo te avaliando, é processo seletivo, então você já vai estar um pouco nervoso. Daí, se a fala não vier fácil, se você não tiver essa desenvoltura, vai sofrer mais. Né? Nair também falou de trabalho em equipe. Nós estamos no mundo de colaboração. O que é a colaboração? Eu colaboro com você, então essa pessoa tem uma experiência, que a gente espera que seja positiva, né? Com o seu trabalho, com a sua dedicação. Né? Então, para você trabalhar bem em grupo, você precisa escutar o outro. O que o outro está falando? Eu preciso entender as necessidades do outro. Eu preciso ter um negócio lá que é muito valorizado, que é outra competência, chamada empatia, né? Eu preciso entender a posição do outro, qual é a dor do outro. Então, se eu trabalho, faço de novo, um trabalho na minha igreja, para minha comunidade, nós estamos num país que não faltam oportunidades para um jovem poder contribuir. Eu também desenvolvo essa competência.
trabalho em equipe. Então, eu preciso achar um jeitinho de ir atrás dessas oportunidades, que eu acho que é a primeira coisa para ficar mais desenvolto. O que os processos seletivos avaliam? Claro que, como a Nair mencionou, cada empresa tem uma ótica, né? Ela procura uma pessoa mais parecida com os seus valores. Mas, regra geral, se a gente está num século que as coisas são ágeis, que a gente precisa de solução, que o mundo é colaborativo, que a ideia é que você trabalhe para um bem maior, né? Eu preciso ter... Eu estava lendo, acabei de receber um relatório das competências mais procuradas pelas organizações. Eu preciso, então, ter a comunicação, porque é a comunicação que engaja, que influencia, porque... O que eu tenho que fazer na empresa? Eu tenho que convencer alguém a fazer o que ele não quer fazer. É mais ou menos esse dia a dia na empresa, né? Eu estou aqui cheio de trabalho, preciso que você me ajude a fazer o meu trabalho. E a pessoa não quer fazer isso, ela quer fazer o trabalho dela. Então, a comunicação, influenciar é importante. Proatividade. O que é proatividade? É você tirar o bumbum da cadeira e se mexer, ir atrás. Quando eu vejo jovens que não sabem nem que empresas procurar, gente, vocês têm o Google com satélite, vocês abrem lá a telinha, empresas na Zona Norte, o Google dá isso para vocês. Daí depois vocês entram, anotam o nome da empresa e vai lá no site da empresa. Então precisa ter iniciativa, né? Correr um pouco atrás dessas coisas. E eu acho que o mundo hoje facilita. Nair estava falando, né? Tem 555 mil lives sobre profissões, sobre carreira. Basta você digitar de novo no Google. Aparece aí um monte de... Eu tenho medo de abrir minha geladeira e sair uma live da geladeira, inclusive. Tem bastante live. A gente está fazendo uma para vocês sobre isso. Então, precisa ter proatividade. Porque eles vão perguntar, me conte uma situação que você teve iniciativa, que você foi proativo. Então, você precisa ter alguma coisa para contar. Vão falar de colaboração e trabalho em equipe, como eu já mencionei. E depois também, análise crítica. O que é análise crítica? Chega um problema, é você olhar rapidamente para esse problema e entender o que pode descartar, porque só está poluindo a análise desse problema, e o que é essencial para resolver normalmente um case que geralmente aparece. Então, essa capacidade de rapidamente falar, nossa, isso não serve, isso daqui que tem minha atenção. Se tiver isso, eu acho que já é meio caminho andado. Daí precisa se identificar, fazer esse mapeamento, como a Nair falou, acha a empresa, olha os valores, olha as notícias da empresa, como é que aquele presidente fala na mídia, o que os funcionários estão dizendo dessa empresa. E daí você escolhe alguns processos seletivos para você concorrer. Não entre em 400 processos seletivos. É simples, Márcia, imagina que tem, não vou dizer 400 que minha mão nem dá aqui, mas digamos que são 15 processos, tá? Desses 15, 5 tem a sua cara, tá? Não os 15, só 5. Mas você começa a entrar aqui nos processos seletivos. Se você der muita sorte de o primeiro ou segundo processo ser da empresa que é parecida com você, que bom, aumenta muito a tua probabilidade, porque você está descansado, você está fresh, e você tem uma possibilidade grande de passar. E você terá perdido a sua oportunidade na Mega Sena, porque isso raramente acontece. O que acontece mesmo é que a empresa que você se identifica é a 8ª, é a 9ª dessa lista. Então, você presta vários processos seletivos, fica exausto, porque não passa, daí vai bater na autoestima e tudo mais. Daí, quando você chega para o processo que tem a sua cara, você está tão cansado que você não consegue dar o seu melhor. Então, menos é mais. Precisa fazer esse trabalho. Como é que eu funciono, do que eu gosto, do que eu não gosto, quais são essas minhas competências, como a Nair falou, achar essas empresas
e daí fazer uma seleção. Quais processos eu vou participar? Senão vai chegar cansado na reta final e daí não cruza a linha de chegada. Né? Acho que é isso. Não sei se a Nair quer complementar com mais alguma coisa. Não, eu acho que não. Não, Marta, acho que você conseguiu esgotar o tema aí, você falou tudo. Isso é bom. Mas aí eu fico assim com o interesse e a vontade de querer saber, tanto você, ou a Nair, tanto a Marta, ou a Nair, o que o processo, o que o avaliador, ele vai procurar na pessoa, o que ele vai avaliar. Tem várias etapas os processos seletivos, né? A gente sabe que começa com uma triagem, uma primeira ligação. Quer dizer, não sei se ainda é assim, não trabalho mais com seleção já faz um tempo. Depois você passa por alguma avaliação mais técnica, às vezes idiomas. Depois você vai para um processo de entrevista ou de dinâmica. Então, tem fases, né? Nessas fases, o que a empresa, o entrevistador, com o óculos da empresa, da cultura da empresa, vai estar buscando nesse candidato? Quem se habilita? Posso ir? Sim, ele vai olhar, no geral, essas primeiras competências, né? Comunicação, trabalho em equipe, raciocínio lógico, né? Busca de solução. Eu tinha falado mais uma que agora me escapou. Proatividade, né? Depois, aí depende um pouco da empresa. Vou pegar, por exemplo, não participo do... Mas imagine uma empresa, para não citar nomes, uma empresa que queira ser a número 1, né? Tanto em volume de produtos comercializados, como rentabilidade, né? E daí dá para pensar em algumas empresas no mercado, né? Então, se eu quero volume, né, e com rentabilidade, eu vou procurar pessoas que tenham uma visão muito de como é que eu faço esse processo mais enxuto, melhor, como é que eu planejo isso para ser mais produtivo. Então, talvez tenha uma outra competência lá, no sentido de um pouco de análise crítica com planejamento, pode olhar. Ou os cases vão estar muito com números para ver se a pessoa consegue ter esse raciocínio do que vale mais a pena investir ou não. Então, aí, provavelmente, eu vou estar buscando alguém que tenha um perfil, uma facilidade com números maior, né? Porque eu estou falando de produtividade, é muito métrica, né? Então, para dar uma ideia, se eu tiver uma outra empresa muito voltada a cliente, então toda a empresa é muito voltada ao cliente, trabalha com serviços para cliente, eu vou provavelmente olhar bastante como é que esse candidato, esse jovem, se relaciona. Então, todas as dinâmicas que eu vou preparar, eu vou tentar descobrir como é que ele constrói as relações pessoais. Como é que ele resolve um problema com o cliente? Ele de fato escuta o cliente ou não? Então, depende um pouco do foco da empresa. E por que tem várias etapas? Por conta do número de candidatos. Se a gente tivesse uma vaga, 3 candidatos, provavelmente era uma entrevista com o RH e uma entrevista com o dono da vaga. Mas quando a gente tem 5.000, 6.000 pessoas, vem várias etapas. Então, no geral, no começo, vai passar... E aí, acho que é uma boa notícia para os jovens. As empresas, na minha época, na década de 90, também nos anos 2000, ainda se preocupava muito se a faculdade era toda estrelada ou não. Hoje em dia, o que vale é a sua atitude diante do lugar que você está estudando. Porque tanto tem jovem que estuda numa faculdade campeã que não a aproveita, como tem jovem que está numa faculdade que às vezes não é tão boa mesmo, um currículo que não é excepcional, mas ele aproveita tanto aquilo que tem
ele vai atrás, busca mais informação, que no final, às vezes é ele que passa, muitas vezes é ele que passa, porque as empresas estão procurando essa questão da atitude de correr atrás do protagonismo e iniciativa que a gente já falou. Então, se eu tenho logo no começo, eu vou ter alguns testes que vão avaliar valores, se os valores batem com o da empresa ou não. Eu posso ter teste de línguas, se eu estou concorrendo a uma multinacional, hoje em dia o mundo é plano, a segunda língua é o inglês. E muito provavelmente um espanhol, e aí não é portunhol avançado, é um espanhol mesmo, pode ser um diferencial competitivo, né? Algumas empresas para programa de estágio, que são multinacionais, elas pegam um nível básico ou intermediário da língua, mas com o compromisso do jovem até o final do programa ficar fluente. Então, essa é uma notícia legal também, mas tem um compromisso ali firmado, né? Então, depois tem uma questão, para fazer isso, hoje em dia as empresas usam muito a tecnologia, né? Tem o raio daquele vídeo que precisa fazer, né? Então, as empresas têm um grupo de competências que normalmente elas dividem em todas essas fases. O que eu vou olhar mais em cada uma dessas fases? Eu vou começar pelos valores, porque se o valor já não bater, tanto faz ser fluente em inglês ou não, né? Claramente isso. Mas, digamos, quando tem um vídeo, né? Sempre me perguntam, mas por que tem aquele raio daquele vídeo? Aquele vídeo tá lá para avaliar alguma competência. Aí precisa ter atenção às instruções. Eu vejo vários jovens, assim, sendo desclassificados porque não cumpriram as instruções. Então, vamos numa instrução para deixar mais claro para quem está nos assistindo. Então, se o vídeo é de 3 minutos, né, até 3 minutos, não é 4, né? Explica um pouco esse tal de vídeo, que é? Faz muitos anos que eu estou fora de seleção. Então, às vezes desculpa, Márcia, às vezes nos processos seletivos aparece uma etapa, mande um vídeo falando sobre sustentabilidade. E daí a empresa dá o tema, ela dá o tempo e ela às vezes também coloca: o seu vídeo precisa responder a estas questões, tá? Daí me parece a inferência que a moçada aqui lê tudo rápido, né? E os 3 minutos nem tchum, né? Então, o que acontece? Quando você faz um vídeo de 4 minutos, quando a instrução é 3, que recados que sem querer você pode passar e por isso que você é reprovado? Primeiro que você não presta atenção no que foi solicitado. Imagina você contratar alguém que não presta atenção no que é para fazer, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que você não tem cuidado com o outro. O pobre do selecionador, porque ninguém pensa no pobre do selecionador, ele tem que ver vídeo para dedéu. Se cada um passar do tempo, a vida dele fica muito difícil. Então, se é 3 minutos, né? Você faz 4, você passa uma ideia que o vídeo é meu, eu quis fazer assim, então eu fiz e tá bom. Então, você passa uma postura de muita arrogância e pouco cuidado com o outro, né? Depois, assim, a Globo já ensinou como é que faz vídeo, né? Que a tela é assim, não sei lá, né? A Globo já teve alguns anos atrás, já ensinou todo mundo a fazer vídeo. Daí, quando você faz um vídeo, é um processo seletivo. Você pode estar em casa, mas não é para estar de cueca com aquela camiseta rasgada, né? Não, você está participando de um processo seletivo. Não precisa estar de terno e gravata. Ninguém usa mais terno e gravata. Mas, assim, qual é o respeito que eu tenho com alguém que está me assistindo? Eu tenho que ter cuidado. Se eu estou em casa, tenho um irmãozinho menor e tudo mais, eu tenho que mobilizar a galera da minha casa para ter um ambiente silencioso, para eu gravar. E aí você já demonstra que você tem influência na sua casa. Influência é uma competência, conseguir segurar toda a galera.
E você tem que preparar, você tem que se comunicar bem, você tem que estar com uma energia gostosa. Porque você quer contratar uma pessoa assim, baixo astral, mal-humorada, para sua empresa? Não, você não quer ter essa pessoa nem como teu amigo. As organizações também não querem ter. As organizações querem trazer gente animada por fazer acontecer, para viver nesse século, para entregar bons resultados. Então, prestem atenção ao que o vídeo está pedindo. Não entendeu o que o vídeo está pedindo? Conversa com um colega, conversa com aquele professor que você entregou um bom trabalho e ele vai ter enorme prazer em te ajudar. Ou para a pessoa da comunidade que você também estendeu a mão, mostra para ele e, de repente, tem alguma ideia legal, né? Então, a ideia também precisa ser boa, porque nesse século, criatividade é uma coisa importante, né? Quais são as soluções que eu dou? Veio a pandemia, quais são as soluções que eu dou rapidamente para enfrentar a pandemia? Então, um vídeo criativo vai chamar mais atenção. Então, o vídeo é uma coisa importante, é uma etapa do processo como qualquer outra. E daí, enfim, quanto mais perto da etapa final, as competências, então, você vai chegando ao final, e às vezes a gente não passa porque tem pouca vaga, mas a gente era muito bom, sim, né? Então, quem chegou na etapa final, não desanime, porque né, provou que é muito bom. Então, quanto mais vai chegando na etapa final, mais essa questão de como eu comunico, da minha postura, como é que eu envolvo o outro, prestar muita atenção ao que perguntaram. Eu já vi também, já participei de processos que a pessoa pergunta uma coisa, o jovem está nervoso, ele responde uma coisa completamente diferente. Então, não é aprovado, porque também passa a ideia que dá volta, é prolixo, quer se vender. Enfim, a pessoa fez uma pergunta, escute a pergunta que o entrevistador está fazendo. E uma dica que a gente sempre dá, eu e a Nair, se prepare para a entrevista, para todo o processo seletivo. O que é se preparar? Primeiro, eu sei que às vezes vocês têm vontade de contar uma história um pouco maior do que ela é. Não façam isso, né? Por quê? Porque qualquer coisa que vocês comentem é passível de investigação, é passível de virem outras perguntas em cima da sua história, tá? E daí, se essa história não for consistente, você também não vai ser aprovado. Porque inconsistência pode ir para o caminho da falta de ética. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, eu não contrato. Então, para você ir para um processo seletivo, faça um exercício em casa. Nossa, o que eu já fiz legal? Ah, eu já organizei um churrasco. Porque é isso, gente, vocês ainda não salvaram o mundo. Vocês têm 18, 20 anos. Não precisa ser uma coisa gigantesca, né? Pode ser o churrasco, né? O que você fez bem naquele churrasco, né? Ah, uma organização, eu gerenciei os custos, não estourei a verba de ninguém, porque todo mundo é duro, né? Vocês todos aí estão duros, o dinheirinho é contado ali para o churrasco, né? Eu achei uma banda legal, eu consegui uma coisa de graça, chamei uma galera importante, consegui reunir um povo bacana, a festa foi um sucesso. Ninguém foi de coma alcoólico para o hospital, isso também é fator de sucesso no churrasco. Então, veja, se você é um bom organizador de churrasco, tem uma série de competências aí que você pode contar. Ah, eu organizei a campanha do Dia dos Pais. O Dia dos Pais está aí, né? Num país de poucas pessoas favorecidas, né? De muita pobreza. O que eu fiz para esse Dia dos Pais? Como é que eu organizei? Qual é a meta que eu tinha? Quantos % da meta eu alcancei? Escrevam as suas histórias de sucesso. Os selecionadores procuram 3 coisas. Qual foi a situação? Foi o churrasco, foi a campanha do Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, o que for, né? Qual foi a sua ação? O que você fez que ajudou neste cenário? E qual foi o seu resultado? Então, situação, ação e resultado. Escreva, porque daí fica mais fácil de na hora, porque na hora do nervosismo, né? Vocês estão lá no processo seletivo, claro que vocês vão ficar nervosos. A hora que você estiver nervoso, está mais perto da sua cabeça, daí sai com muito mais facilidade,
Acho que já falei demais. É que eu me empolgo, Márcia, eu gosto tanto da moçada. Até porque eu acho válido tudo que você está falando, inclusive para quem não é jovem, né? Se preparar, se organizar, o famoso SAR, situação, ação, não perca muito tempo, só dar o contexto da situação. A ação é aquilo que você fez, é você o protagonista da ação, enfim. Marta, eu gostaria de voltar um pouquinho. A gente falou bastante de competências, né? Vocês comentaram, falaram, você e a Anaí. As famosas soft skills, né? É alguma coisa que os jovens já meio que vêm com isso pronto, ou eles também têm que ralar para desenvolver soft skills? Se puder falar um pouquinho disso, acho que seria legal. Então, moçada, a primeira coisa, assim, quando a gente fala de hard skill e soft skill, hard skills são as competências técnicas, né? Então, se eu sou engenheiro, aquele monte de cálculo lá que só vocês sabem fazer, ou a turma da mecatrônica, que são sempre os meus heróis, né? Aquilo lá a gente chama que é hard skills. Soft skills é isso que a gente está falando. Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, comunicação, criatividade e tudo mais. Então, tem algumas que eu acho que a gente já nasce com elas. A gente pode ver até nas crianças, né? Tem criança que fica moadinho num cantinho e tem criança que vai com qualquer pessoa, né? Já se relaciona desde sempre. Tem criança mais criativa, tem criança mais analítica, que gosta daqueles joguinhos de encaixar as peças e fica horas lá naqueles joguinhos, né? Então, algumas sim, acho que nascem, ou logo no começo da nossa vida. A Naíra é psicóloga, não sou dessa linha, ela pode me ajudar. Agora, toda competência é passível de desenvolvimento. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo, porque eu gosto de dar exemplo, porque os comos, às vezes os jovens não sabem como. Mas digamos que eu sou aquela pessoa espanta-rodinha, né? O espanta-rodinha é aquele camarada ou aquela mocinha que quando chega todo mundo vaza, porque acha que ela é chata, ela é prolixa e tudo mais. Então imagina que ela seja de fato prolixa. E fala, e não chega a lugar nenhum. Como a gente está no século XXI, a gente precisa ter uma comunicação assertiva, direta ao ponto. Um exercício simples de fazer é pegar. Eu recomendo 3 vezes por semana, mas se não puder, faça pelo menos uma vez por semana. Pega uma matéria de jornal, de revista, do Google, de pelo menos 3 páginas. Precisa ser uma matéria longa, né? E daí na primeira semana, aí depende de quantas vezes você vai fazer, mas o primeiro gol seria pegar aquela matéria de 3 páginas e resumir em 3 parágrafos, tá? Então, vai escrever, esforço para passar em processo seletivo, precisa esforçar. Então, vai resumir em 3 parágrafos. Depois que conseguir resumir bem, né, em 3 parágrafos, e aí peça para o seu pai e sua mãe dar uma ajuda, peçam para eles lerem a matéria e depois olharem o seu resumo. Ô tia adora ajudar. Eu que sou tia, falo pela categoria. Tio adora ajudar essas coisas. Então, vai lá e checa. Tá bom. Passou no primeiro gol, eu vou pôr outro gol. Eu vou transformar em 2 parágrafos. Até que eu chegue em 1 parágrafo. Que eu possa comentar em 3 minutos. Por quê? Porque nos processos seletivos, você vai ter 3 minutos para fazer a sua apresentação. Às vezes 2. E se você é enrolado com o seu raciocínio, não vai passar. Vai tomar pau logo de cara. Então, esse é um exercício para fazer. Você tem 2 minutos, né? Então, escreve sobre você. Escreve. Daí começa a falar com o espelho é seu melhor amigo. Conversa lá com o espelho e cronometra. Nossa, tô me apresentando em 6 minutos. Põe lá o gol. Uma hora você chega nos 2 minutos. É como dirigir. Vou dar até meu exemplo, bike, né? Eu agora estou andando de bicicleta. Fazia 10 anos que eu não subia numa bicicleta, né? Então, subi e saí até que eu fui.
Mas tem perto da casa da Cecília, tem umas benditas curvinhas lá, né? Que eu não fazia de jeito nenhum, Márcia. Eu ia para a grama. A curvinha não acertava de jeito nenhum. Faz 4 meses que eu estou andando de bicicleta. Eu estou fazendo as curvas com perfeição. Então, qualquer coisa que você queira fazer, se você treinar, você se desenvolve. É o que a gente chama sair da zona de conforto. Você amplia o seu horizonte. Então, isso é muito importante, porque eles vão investigar a sua capacidade de aprendizagem e desenvolvimento. E aquelas perguntinhas, aquelas 2 famosas, qualidades e defeitos. Esse é um terror de todo entrevistado. O que fazer com elas? Qual é o objetivo que o entrevistador... o que está procurando com essa pergunta? Olha, como todo mundo sabe que a gente tem qualidade e defeito, né? Então, né, eu tenho, nós todas temos aqui e tudo mais. O que o selecionador está querendo saber? Primeiro, está querendo ver se você tem esse tal do autoconhecimento que a Nair bem colocou, né? Então, é uma pessoa que pensa sobre si, tá? A primeira coisa. A segunda, principalmente na qualidade, né? Porque quer saber como é que vai usar essa qualidade dentro da organização. Então, uma boa resposta, eu diria a qualidade, e se eu investiguei bem a empresa, eu já emendo assim, olha, por isso que eu achei legal prestar esse processo seletivo, porque como eu faço bem isso aqui, acho que pode ajudar vocês nisso ali, né? Então, é um bom jeito de dar essa resposta. E o defeito, na verdade, eles não querem saber, eu sou muito ansioso, isso ou aquilo. Eles querem saber como é que você lida com o seu defeito, porque defeito todos nós temos, né? Então, essa ansiedade, onde é que ela te ajuda e onde é que ela te atrapalha? E como é que você gerencia a sua ansiedade? É isso que eles querem saber. Como é que você dá conta, eventualmente, desse, às vezes chama de defeito, às vezes ponto de desenvolvimento, uma característica negativa. Os nomes são diversos, mas tudo vai para o mesmo lugar. Ele quer saber como é que você lida com isso. Por exemplo, né? Eu gosto de dar esse exemplo, vocês precisam aproveitar a faculdade de vocês. Digamos que você tenha a característica, o defeito de escutar poucos outros, né? Então, você chega lá e fala assim, eu tenho uma escuta baixa, eu às vezes gosto de fazer as coisas do meu jeito, né? Olha que maravilha, você está na faculdade. Daí você já emenda e diz assim, e eu notei isso porque eu fui pedindo uns feedbacks por aí, as pessoas me apontaram, então cai na história da Naira, a pessoa está interessada no autoconhecimento. E aí eu resolvi fazer trabalho de grupo com um pessoal lá da faculdade que eu nunca me dei bem, né? Então, era uma pessoa que não era da minha turma, nada disso, e eu achei que para desenvolver minha escuta, me ajudaria muito se eu fosse trabalhar com quem nem ia com a minha cara, porque eu ia ter que me vender, ia ter que influenciar, ia ter que escutar os outros. E na empresa, né, eu sei que a gente vai trabalhar com várias pessoas diferentes, porque daí você já está falando de diversidade, que é um outro ponto que as empresas também procuram. Então, veja, você não precisa passar o ano fazendo trabalho com quem você não se identifica na faculdade, mas alguns trabalhos para você treinar a argumentação, a escuta, né, o olhar para o outro, por que não? Está ali do teu lado. Então, é um bom jeito de você dizer o seu defeito, como você resolveu, e aí já se vende mais um pouquinho, já mostra como você aprende e reaprende. É uma boa oportunidade. Se for de verdade, sempre dizer a verdade. Ok. Dinâmica de grupo, que era sempre vista também como uma coisa tensa para o jovem, né? Como está isso na pandemia? Se reinventou alguma coisa online ou deixou de ser usado? Se tem outros instrumentos ou formas que estão substituindo? Como é que está isso? Quer responder essa? Porque eu acho que você está mais... Eu também tenho alguma coisa para colocar, mas se a Nair quiser, que está aí mais no atendimento todo dia com a moçada. Então,
Eu escutei algumas coisas sobre a questão dos vídeos, né, da dinâmica de grupo ser feita por vídeos, através de vídeos, mas realmente eu não cheguei a ver uma experiência efetiva nesse sentido, né, e então realmente eu não tenho, assim, como talvez contribuir um pouco nesse tema, tá? Agora, o que, assim, eu penso, que eu acho que a questão da dinâmica de grupo, muitas vezes eu percebo que o jovem participa da dinâmica, mas, assim, ele muitas vezes ele pode perceber o que está sendo observado lá, sem que precisem falar para ele. Então, dependendo da técnica que é usada na dinâmica de grupo, então, assim, eu sei se está sendo avaliado negociação, eu sei se está sendo avaliado liderança, eu sei se está sendo avaliado senso crítico. Então, assim, o que eu acho importante é que o jovem fique atento, né, a essas situações para tentar entender o que estão efetivamente, o que está sendo avaliado efetivamente naquela situação. Isso não só vale para a dinâmica de grupo, como também vale para uma entrevista, né? Muitas vezes você hoje se usa a entrevista por competências, o que é? É pedir exemplos, tá? Então, a pessoa pede, me dá um exemplo de uma situação em que você desenvolveu um projeto em grupo, em equipe. Me dá um exemplo de uma situação, de uma negociação que você conduziu. Me conta sobre uma situação que você teve que influenciar o outro, né? Então, a partir daí, você já começa a identificar quais são as competências que estão sendo avaliadas, né? Daquela situação, dentro do processo seletivo. Então, assim, não é só participar, né? É efetivamente ficar atento àquilo que está acontecendo, ficar realmente, sabe, alerta, né? Para o que está sendo avaliado. Inclusive, fazendo uma autoavaliação, né? Uma autoanálise. Será que realmente, poxa, eu percebi que eles avaliaram negociação? Será que eu mostrei isso? Será que realmente eu sou um bom negociador? Ou essa é uma competência que eu posso desenvolver? Então, fica até um alerta para que ele trabalhe esse ponto, né? Então, assim, eu realmente, com questão de dinâmica de grupo, eu não sei como efetivamente está acontecendo hoje. Então, a gente já tinha dinâmica em grupo online bem antes da pandemia, tá? Eu trabalhei na companhia de talentos, já saí de lá há 3 anos, e há mais de 3 anos tem dinâmica online. Por quê? Porque facilita muito para os alunos, né, para os candidatos que estão em vários lugares, porque tem muito jovem que quer mudar de cidade, então participar de processos online ajuda muito mais do que o deslocamento, né? Então já tem. Como a Nair falou, eu acho que na dinâmica online talvez seja até mais fácil para o jovem, porque quando era presencial, se o selecionador era bom, ele ficava aqui atrás de você, na tua cola. Por quê? Não é que ele está te perseguindo, é que o selecionador tem que olhar o que você faz e como é que você influencia aquele grupo. Então, se ele não estiver pertinho do grupo, não dá, ele não pega. Se ele estiver no canto de uma sala, ele não consegue te avaliar. Na online, você tem menos contato com isso. Então, você tem uma ótima oportunidade de se concentrar, como a Nair falou, no que está sendo pedido, né? Porque não tem distração, né? Não tem distração. Eu acho que é até mais fácil. Mas acontece, às vezes é um jogo, às vezes é um case, tem vários tipos. De novo, depende um pouco dessas soft skills, dessas competências que a empresa quer ver, e daí ela desenvolve essa dinâmica de grupo online. Os processos agora, eu acho que vão demorar para eles voltarem a ser presenciais, está todo mundo operando no online. E aqui, gente, fica a dica, eu entrevistei algum tempo atrás um rapaz muito simpático, ele passou no processo, mas ele estava na cama dele, sentado na cama dele, tinha um travesseirão florido atrás dele, e como ele estava na cama, ele devia estar nervoso, ele se mexia, né? Então, imagina você entrevistando alguém, se mexendo 1 hora. É porque eu tenho bom coração, eu realmente gosto do jovem. Mas, enfim, você está numa entrevista, reserve um espaço para isso. Põe o foninho, né, para não dar interferência.
Porque tudo que você fala tem alguém lá registrando absolutamente tudo, para não perder nada de você. Os selecionadores, eles são bem treinados para aproveitar tudo de você. Depois, põe uma parede que não compromete, né? Uma parede com livro, uma parede com armário, uma parede branca, né? Não ponha distrações na vida do selecionador, né? E outra coisa, de novo, você não precisa de terno, mas você está num processo seletivo, né? Então, o cabelo, minimamente, não pode estar com cara de que eu acordei agora, porque o selecionador não está assim para você. Então, ele espera que você também esteja minimamente apresentável. Eu estou falando isso porque, em alguns processos, se a pessoa já não vem, né, não cuida disso, o selecionador pensa, se ele não cuida nem dele mesmo na entrevista, como é que ele vai cuidar da minha empresa, né? Então, são coisas mínimas, fáceis de vocês gerenciarem. O menino era muito bom. Depois que eu fiz a entrevista, eu perguntei para ele se ele me permitia um feedback. Ele concordou, né? No geral, tá lá no processo seletivo, concorda. Daí eu expliquei isso para ele, essas questões, né? Veja, cada uma de nós aqui estamos num ambiente razoável, né? Que não tem problema nenhum. Então, pensar nessas coisas são importantes também, né? Você não tá, é como se você estivesse no escritório da empresa, só que você está na sua casa. Isso é importante entender, né? Uau, isso vai ajudar tanta gente, né? Que alegria ter vocês aqui com a gente, né? A gente acho que não foi tão claro assim no início, mas a gente se conheceu lá na FIA, né? As 4 aí, dentro do processo aí de formação, né? Que a gente, além de aprender, a gente se divertiu e criou essa amizade desde então, né? Então, assim, você trouxe algo que foi bem bacana, Marta, que a gente tem que se preocupar, né? O jovem tem que se preocupar quando você deu a dica, né, de procurar a conversar com pessoas, quem não vai muito com a cara, vamos dizer assim, ou não tem tanta afinidade, porque tem uma coisa que na empresa a gente não escolhe com quem vai trabalhar. Então, eu vou ter na minha equipe pessoas que eu vou me dar super bem, e tem pessoas que talvez eu não vou ter tanta afinidade, né? Por isso é importante também. E uma outra questão para mim que eu costumo dizer que é assim, procurar trabalho é o seu trabalho. Então, dá trabalho. Né? Então, sentar, estudar sobre você, para mim é bem bacana. E eu gostaria agora, todo mundo vai pedir para a gente, nós vamos colocar lá, eu vou pedir para a Nair agora trazer para a gente. Nair, se você pudesse deixar, sabe as dicas de ouro? Todo mundo quer a dica de ouro, né? Aquela pergunta que vale 1 milhão. Então, eu vou começar pela Nair e depois a Marta pode trazer as dela. 4 dicas, que a resposta que vale $1 milhão. Quais seriam essas dicas, meninas? Vai lá, Nair. Bom, eu acho assim, você diminuiu muito a minha relação de dicas, tá? Eu acho que eu teria muito mais que 3 e 4, tá? Tá bom. Então, assim, eu vou tentar restringir um pouquinho, né? Bom, acho que a questão de idiomas todo mundo sabe. Hoje em dia, eu acho que é mais que necessário, não só um idioma, como mais que um. O inglês é básico hoje, né? E o segundo idioma é sempre uma exigência, inclusive do mercado. Eu acho que não é só para o jovem, é uma exigência do mercado de uma maneira geral. Outro ponto que eu acho super importante, eu vou falar 4, pode? Tá bom, pode, vai. A gente abre, depois a Marta fala 3 só. A gente já deu um monte, é só para a gente encerrar. Vai então, lá. Outro ponto que eu acho importante é o bom marketing pessoal, né? Quando você faz um bom marketing pessoal, com certeza você vai ser lembrado, e vai ser lembrado positivamente. Então, sempre a gente tem que ter aquele pensamento, a imagem que eu estou passando é a imagem que eu quero passar, né? Então, esse é outro ponto fundamental. A outra questão é o networking, né? Muitas vezes as pessoas acham que o networking, não, você vai começar o networking quando eu começar a minha vida profissional, e não é verdade.
Eu sempre recomendo para os jovens que comecem network no ensino médio, sabe? Com professores, depois quando chegam na universidade também, network com professores, com colegas. Essas pessoas serão muito importantes no futuro para eles, né? Eu conheço casos de pessoas que participaram de eventos, um aluno que participou de um evento, ele foi conversar com essa pessoa gravou esse aluno, e esse aluno trabalhou 9 anos nessa empresa, sabe? Então, quer dizer, ele foi convidado a trabalhar nessa empresa, né? Que era a pessoa que realmente estava realmente fazendo o evento. E eu acho que é fundamental, né? Aquela pergunta, né? Como passar em um processo seletivo? Sendo autêntico, tá? Você tem que ser quem você é. Não adianta você querer mostrar uma imagem que não é você. Por quê? Primeiro, você não vai sustentar por muito tempo. Segundo, você vai ter um profissional lá que é especializado e ele vai perceber. E o mais importante, não adianta você entrar numa empresa que não tem o seu perfil, tá? É frustração na certa, né? Então, o que acontece? Eu sempre falo isso para os jovens, eu falo assim, depois, daqui 2, 3 meses, você está aqui de volta, sabe? Para falar comigo, olha, Naira, eu não estou aguentando mais, não tem nada a ver comigo. Porque, na verdade, o que acontece? O maior fator que leva uma pessoa a pedir demissão de uma empresa ou sair de uma empresa é quando seus valores não estão mais alinhados com aquela empresa, né? Então, é muito importante que realmente que o jovem seja autêntico, tá? Que ele não queira mostrar uma imagem que não é a imagem dele, porque no fim, o prejudicado vai ser ele mesmo, ok? Ótimo! E aí, Marta, agora está com você a bola, Marta, vai lá. Eu escrevi 4, vou deixar por 3 mesmo. Primeiro, assim, para quem está só estudando ou mesmo para quem já começou a trabalhar, né? Vocês precisam ser curiosos e se conectar com o mundo. Como a Nair, quero voltar no início da fala da Nair, né? O mundo está mudando muito. Tem profissões que vão desaparecer e outras vão aparecer, vão surgir. Então, assim, a gente tem algumas tendências. Vocês já notaram que o envelhecimento saudável é uma realidade. Imagine as oportunidades para o arquiteto, porque nós, sexagenários, não gostamos de morar em lugar feio, né? Que parece asilo e tudo mais. Não, nós gostamos de morar num lugar muito transado. Então, veja quanta oportunidade. Então, se eu sei que tem essa longevidade, produto de beleza, indústria química, toda a parte de área médica, laboratório. Então, se eu sei a tendência, eu consigo ver o que pode ser mais promissor, né? Digital, pelo amor de Deus, vocês estão aí na pandemia, muitos de vocês devem estar numas férias que não são férias agora, entendam o que é a indústria 4.0, que as organizações falam, né? E o que é esse tal de digital. Então, conecte com essas coisas, né? Longevidade, o digital, esse negócio de economia verde, que raios é essa economia verde? Não vou contar para vocês, né? Tem a economia prateada, essa eu posso contar para vocês. São produtos destinados a nós que temos cabelos prateados, eventualmente tingidinhos como o meu. Economia do bem-estar, que tem tudo a ver com saúde, cuidado espiritual e cuidado físico. Então, conecte-se com essas questões, porque vocês vão ter ideias sobre que carreiras, que oportunidades podem surgir. Gente, é só dar uma gugada. Tem o Google, gente, é só dar uma gugada, pelo amor de Deus. A segunda dica aí é para quem já está trabalhando, né, ou estagiando, enfim, em algum lugar, se torne visível. O que é isso, né? Vocês querem fazer o trabalho do gestor, né? Não tem experiência nenhuma, mas vocês acham que dão conta de fazer o trabalho do gestor. Ótimo, né? Então, se vocês acham, quem sou eu para dizer que vocês ainda não dão para fazer o trabalho do gestor? Então, a hora que vocês recebem uma tarefa chata, né? Vocês fazem com má vontade, né? Não, gente, tudo errado. Vocês vão pegar esse mico que largaram na sua mão e vão fazer da melhor maneira possível. Impecável, impecável. Porque da hora que você entregar o trabalho impecável, né? O gestor vai olhar e falar assim, poxa, eu dei esse trabalho aqui para o João,
era um negócio chato e tudo mais. E ele pegou isso e transformou num negócio maravilhoso. Pô, vou aproveitar esse cara e dar um trabalho mais inteligente. Então, né, se torne visível. Para de reclamar da coisa chata. Todo mundo aqui teve coisa chata. Aliás, ainda temos, né, umas coisas chatas. Não dá para ser feliz 24 horas por dia. Então, pega o que te derem e daquilo lá faça uma coisa assim extraordinária. Você será notado. Respeite a história do outro, né? Pode ser que a pessoa tenha um pouco mais de dificuldade com a era digital, pode ser que a pessoa, na visão de vocês, seja um pouco cabeça dura, mas se ela tá ali, algum patrimônio ela tem. Se você aproveitar esse patrimônio, né, e influenciá-la, ganhar essa pessoa, você também vai estar ajudando alguém a vir para a era digital, a pensar de um jeito diferente. Então, respeite a história de quem já construiu alguma coisa, né? Entenda essa história. Não é que você precisa aceitar, compartilhar e manter, mas entender o outro vai te ajudar a construir relações melhores, e nós estamos no mundo da colaboração. Acho que era isso. Uau! Meninas, olha, eu particularmente acho que em nome da Márcia e da Cecília, né, não tenho como agradecer, né? Acho que a gente está vivendo um momento muito especial, né? Essa questão da colaboração, a gente fala de tantas lives, por outro lado, é tanta gente disponível para ajudar, para apoiar, para dar dica. Olha, não tem desculpas. Né? Não tem desculpas. Acho que tem muita gente boa no mercado se dispondo para estar aqui, para ajudar, para apoiar, para dar dicas, né? Quando a gente estava naquele outro mundo mais real, a gente tinha uma vida atribulada no sentido, vai para cá, vai para lá, e é trânsito, e chega em casa já cansado, e essa pandemia trouxe essa oportunidade. Então, olha, Nair, Marta, foi uma delícia ter estado com vocês, quantas dicas preciosas, e nós vamos marcar outras, com certeza. Ainda vamos caminhar para o online, hein, meninas? Vamos fazer um bate-papo, um café com café no online, para que todo mundo possa acompanhar junto esse bate-papo. Márcia, Cecília, querem dar as suas últimas palavrinhas? Só agradecer. Marta, Nair, vocês mandaram muito, muito, muito bem. Gente, se eu fosse ainda jovem, nesse sentido, estaria aqui, ó, mapa da mina. Não tem como não ir bem se vocês seguirem essas palavras assim, experientes de quem faz isso direto e reto. Né? Meninas, muito, muito, muito obrigada. Acho que a minha abertura falou pouco do que vocês entregaram. Eu agradeço muito a presença, acho que foi fantástico, acho que serve tudo que foi dito, tanto para o jovem até para muitos adultos. Né? É uma aula mesmo de desenvolvimento, de competência, de como atuar, de como buscar reforçar uma série de características para poder entregar em todas as áreas da vida. Né? A gente tem oportunidade, é só olhar do lado. Né? Muito obrigado e, como a Fátima disse, até a próxima. Tchau, meninas. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.